nenhum batimento forte do coração, nenhum problema de qualquer sorte. A intensidade emocional estará neutralizada. Nossa ferramenta para isto se chama a receita básica. Algumas poucas rodadas deveriam eliminar o problema para sempre. O número de rodadas necessárias, entretanto, depende de quantos aspectos estão envolvidos na fobia. Aspectos são importantes. Os aspectos, conforme explicado anteriormente, são componentes diferentes da fobia que contribuem para sua intensidade emocional. Vamos reexaminar a fobia de alturas para esclarecer esta ideia. A maioria dos fóbicos de alturas teve muitos eventos específicos em sua vida, quando esteve em pontos altos, e sua reação fóbica os deixou com memórias traumáticas. Por exemplo, um senhor que eu ajudei devido a uma fobia de alturas, tinha uma memória angustiante, aspecto, de estar sentado numa torre de água quando era garoto pequeno. Não sabia como descer, o que incutiu nele medo da morte. Memórias como estas são aspectos separados de uma fobia de alturas, se forem produzir uma reação de medo, quando lembradas em separado. Uma vez que a maioria das fobias requer que se foque somente um aspecto, 1 a 3 rodadas da receita básica, via de regra, resolvem o problema. Você estará livre da fobia em questão de minutos, e, na maioria dos casos, ela não mais voltará. De qualquer modo, nem você nem eu sabemos quantos aspectos de sua fobia têm que ser focados. Ainda assim, podemos proceder com bastante eficácia. Tudo o que temos que fazer é supor que existam vários aspectos que devem ser focados, e lidar com eles, um a um, até que não exista mais qualquer intensidade emocional. Quando sua intensidade emocional tiver se reduzido a zero, você saberá que todos os aspectos relevantes foram focados, e você terá acabado com seu problema. Perguntas e respostas P. Uma vez eliminada a fobia, será que o resultado é permanente? Sim. Entretanto, se parece ter voltado é porque quase sempre existem alguns aspectos que não foram focados apropriadamente na primeira vez. Se você fizer perguntas ao paciente do que está ocorrendo, você os ouvirá falar do medo de modo diferente. Por exemplo, o fóbico com medo de cobras poderá mencionar sua reação adversa ao modo como a cobra mexe com a língua. Se esse aspecto não tiver sido focado quando da aplicação de EFT, então continua sendo um problema. Utilizando EFT com o endereçamento específico de língua que mexe, deverá eliminar esse aspecto, e propiciar alívio completo da fobia, a não ser que haja mais outros aspectos que não foram focados. Em outros casos, uma nova experiência traumática com cobras poderá disparar de novo a fobia. Nesse caso, você deve somente repetir o procedimento EFT como se fosse uma nova fobia, o que, na verdade, e o alívio completo deveria ocorrer em poucos minutos. P. O que devo fazer se eu tiver várias fobias? Lide com elas, uma de cada vez. Por exemplo, certifique-se que você se livrou totalmente da fobia de cobras, antes de endereçar a claustrofobia. Então certifique-se que a claustrofobia foi completamente neutralizada antes de tratar do medo de dirigir, etc. Algumas fobias são rotuladas como sendo complexas pelo fato de que são várias fobias embrulhadas em uma. O medo de voar, às vezes, é assim porque envolve 1. Claustrofobia, 2. Medo de cair, 3. Medo de morrer, 4. Medo de turbulências, 5. Medo de levantar voo, 6. Medo de aterrissar, 7. Medo dos copassageiros, etc. Se você os conseguir identificar em sua mente, então são aspectos diferentes, e devem ser focados em separado. Se você tiver uma fobia complexa, mas não tem consciência disso, a utilização persistente da receita básica deveria ainda assim funcionar. Porém poderá requerer muitas rodadas de EFT até que todas as EZZZZTS tenham sido neutralizadas. A intensidade poderá subir e decrescer à medida que os diferentes aspectos estão sendo focados. Utilizando EFT para memórias traumáticas, incluindo guerra, acidentes, estupro, transtorno de estresse pós-traumático, PTSD, e todo tipo de abusos do passado. Este capítulo contém conclusões que estão em frontal contraste com todas as abordagens convencionais. Nele juntamos uma enorme lista de problemas emocionais em única categoria, memórias traumáticas, e lidamos com todos eles como se fossem idênticos. De fato, eles são idênticos porque têm todos a mesma causa, uma interrupção no fluxo energético do corpo. As memórias traumáticas geram uma grande variedade de reações emocionais sempre que vem à mente da pessoa. Algumas tornam-se muito intensas.
As pessoas ficam com dor de cabeça ou dor de estômago. Seu coração bate forte. Elas suam. Elas choram. Podem ter disfunções sexuais, pesadelos, pesar, raiva, depressão e um grande número de outros problemas emocionais e físicos. Comecemos com o que você aprendeu antes. Por favor, relembre a afirmação de descoberta na qual se baseia a EFT. A causa de todas as emoções negativas é uma interrupção no fluxo energético do corpo. Consequentemente, cada emoção negativa que você tem a respeito de uma memória traumática é causada por um ZZZZT em seu sistema energético. Isto significa que a solução a seu problema é, conceitualmente, muito fácil. Simplesmente elimine o ZZZZT e o impacto emocional se reduzirá a zero. Não mais pesadelos. Não mais coração batendo forte. Não mais dores de cabeça. Não mais problemas de qualquer espécie. Você ainda terá a memória, naturalmente. Mas isto é tudo. A carga emocional terá sido neutralizada. Nosso instrumento para conseguir isto é, naturalmente, a receita básica. Algumas rodadas deveriam resolver o problema. De quantas rodadas você necessitará depende do número de aspectos diferentes que sua memória contém. Aspectos são importantes. Como você deve se lembrar, os aspectos são partes diferentes da memória que contribuem para a intensidade emocional. A maioria das memórias traumáticas tem somente um aspecto principal. Então 1 a 3 rodadas da receita básica, de um modo geral, deverão ser suficientes. Você estará livre do problema em questão de minutos e, na maioria dos casos, nunca mais voltará. Algumas memórias traumáticas, entretanto, têm vários aspectos. Exigem mais tempo porque são necessárias mais rodadas da receita básica. Mas mesmo que rodadas adicionais sejam necessárias, estamos falando só de minutos. Talvez 20 ou 30 minutos, ao invés de 5 ou 6. O que necessitamos, obviamente, é uma maneira de localizar esses aspectos. Uma vez localizados, é uma simples questão de focar cada aspecto, um a um, até que cada aspecto da memória tenha sido neutralizado. Podemos fazer isto eficientemente utilizando o conceito de curta-metragem de sua mente. Curta-metragem de sua mente. Trate sua memória traumática como se fosse um filme de curta-metragem que passa no cinema de sua mente. Tem um início. Tem personagens principais, e eventos. E tem um fim. Geralmente, o filme passa num instante, e termina com uma emoção indesejada. Devido ao fato de que o filme passa tão depressa, não percebemos que pode haver diferentes aspectos a contribuir para a emoção negativa. A emoção negativa parece provir do filme como um todo. Se conseguíssemos passar o filme em câmera lenta, os diferentes aspectos poderiam ser identificados, e então focados. Então é isto que devemos fazer: passar o filme em câmera lenta. Narre o filme. A melhor maneira de fazer isto é a de narrar o filme em voz alta. Conte a um amigo, ao espelho, ou a um gravador. E, o mais importante, conte-o em detalhes. Isto, automaticamente, ralenta o filme, porque as palavras são muito mais lentas do que os pensamentos. À medida que você conta o filme em detalhe, cada aspecto se revelará a você. Pare tão logo você sinta alguma intensidade. Lembre-se, nós aqui queremos minimizar o sofrimento, e aplique a receita básica como se fosse uma memória traumática separada. Na verdade, trata-se de fato de uma memória traumática separada. Ela só se perdeu dentro de um filme maior. Então continue por todos os aspectos, trazendo cada um a zero, até que você possa contar toda a história sem qualquer impacto emocional negativo. Conforme já citado, a maioria das memórias traumáticas só tem um aspecto. Outras têm 2 ou 3. Raramente há mais de 3, mas pode acontecer. Nesse caso, seja persistente. O alívio não está muito distante. Perguntas e respostas. O que devo fazer se tiver várias memórias traumáticas? Foque-as uma a uma, de cada vez. Tome sua memória mais intensa primeiramente, e traga-a a zero antes de prosseguir com a próxima. Siga este padrão até que todas as suas memórias traumáticas tenham sido neutralizadas. Neste processo de pôr suas memórias traumáticas na lata de lixo, você provavelmente vai sentir um senso de liberdade que pode beirar a euforia. É uma dádiva incrível poder livrar-se de uma bagagem inútil desta maneira. Algumas pessoas, como veteranos de guerra, têm centenas de memórias traumáticas.
Se você for uma delas, você pode contar com o efeito generalizador a trabalhar por você. Por exemplo, se você tiver 100 memórias traumáticas, você, provavelmente, precisará focar somente 10 ou 15 delas. Após isto, você talvez nem sinta mais qualquer intensidade emocional com relação às restantes. O efeito generalizador terá tomado conta delas. Será que essa rápida eliminação de problemas emocionais não priva alguém da importância de explorar o problema a fundo, e assim chegar bem ao fundo dele? Os métodos convencionais partem do princípio que a causa desses problemas emocionais profundamente arraigados reside em algum recesso da mente, que deve ser descoberto e desvendado. Tentando de outra forma seria ludibriar o paciente, e deixar o problema sem solução. EFT refuta essa ideia totalmente. Eu ajudei centenas de pessoas com memórias traumáticas, algumas delas extraordinariamente intensas. Após ter utilizado EFT, nenhuma pessoa, em qualquer tempo, mostrou qualquer interesse em explorar a questão ulteriormente, ou chegar ao fundo dela. Para elas, a questão estava completamente resolvida, e elas estavam muito gratas por terem se livrado de seu fardo. Em minha experiência, EFT vai de fato ao fundo da questão, e o faz de modo muito poderoso. A atitude das pessoas muda quase de imediato a respeito da memória. Elas falam diferentemente a respeito. Suas palavras revelam a mudança de medo para a compreensão. Seu comportamento e seu jeito evidenciam uma disposição dramaticamente alterada com relação à memória. Elas nem sequer costumam mais trazê-la à baila, porque foi colocada em perspectiva. Tudo isto acontece quando o EFT remove o ZZZZT nocivo do sistema energético. Isto porque o ZZZZT é a verdadeira causa. Utilizando EFT para dependências, repensando a causa das dependências. As dependências são um mistério para a maioria dos terapeutas profissionais. As pessoas com dependências os consultam para obter ajuda, e realmente querem livrar-se de suas dependências. Mas apesar de suas boas intenções, e apesar de gastarem muito tempo e dinheiro, elas, geralmente, voltam ao hábito. Mesmo quando uma pessoa consegue livrar-se de uma dependência, ela pega outra em seu lugar. A maioria das pessoas que largam um cigarro, por exemplo, geralmente aumentam de peso, porque substituem o cigarro por alimentos. Da mesma forma, as pessoas que conseguem livrar-se das bebidas alcoólicas, muitas vezes revertem para um uso pesado de cigarros e café. Nesses casos, a adição não foi superada, ela foi meramente trocada. A razão dos resultados medíocres da maioria de tratamentos para livrar-se de dependências reside no fato de que não se dirigem à verdadeira causa. Se o fizessem, as pessoas não precisariam substituir uma dependência por outra. Então, qual é a verdadeira causa das adições? Vamos começar dizendo que elas não são. Não são aquilo com o que os métodos convencionais tentaram identificar por longas décadas. Por exemplo, não são um mau hábito. Não são hereditários. Não é porque esteja na família. Não é porque o dependente seja fraco. Não significam falta de vontade. Não é porque o dependente obtém algo a mais. Segundo minha experiência, essas causas são mencionadas porque elas parecem ser explicações para esse comportamento indesejado. Parece haver alguma lógica nelas, e é por isso que são tomadas como base para a terapia. No entanto, elas têm todas algo em comum, resultados medíocres com relação a livrar alguém da dependência. O que é necessário para isto é a identificação da verdadeira causa, não uma lista de causas aparentes. A verdadeira causa de todas as dependências é a ansiedade, uma sensação de mal-estar que é, por um certo tempo, mascarada ou tranquilizada por alguma substância ou por um comportamento. Para muitos, isto representa um refrescante aia, por revelar uma causa que não sabiam como articular. Interiormente, essas pessoas sempre sabiam que sua necessidade de fumar, beber, comer em excesso, etc. era desencadeada por sua necessidade de tranquilizar um certo nível de mal-estar. Mas não relacionaram aquela sensação diretamente como sendo a verdadeira causa de sua dependência. Se você for pensar a respeito, essa relação torna-se óbvia. Por exemplo, os dependentes se referem às suas dependências como sendo hábitos nervosos, ansiosos, e os dependentes aceleram seu uso quando estão sob estresse aumentado, ansiedade. Tire a substância em questão de um dependente, sedativo, e ele fica muito aflito, ansiedade. Na verdade, às vezes eles ficam ansiosos somente por uma simples ameaça de tirar deles a substância.
Ouça os dependentes falar de sua dependência e dizer coisas como isto me relaxa. Trata-se da pista mais óbvia de todas. Porque eles precisariam relaxar a não ser que sentissem alguma forma de ansiedade. De que mais eles precisariam relaxar? Vamos examinar isto ainda analisando a falsa noção de que as dependências são simplesmente maus hábitos. Ainda que algum comportamento habitudinário esteja envolvido, as dependências são algo mais do que só maus hábitos. Isto é evidente porque os hábitos, em si, são fáceis de serem mudados. Aqui vai um exemplo. De manhã, eu tenho o hábito de calçar primeiramente meu sapato direito antes do esquerdo. Se quisesse mudar este hábito seria muito fácil de consegui-lo. Simplesmente colocaria um lembrete perto de meu sapato que me lembraria de calçar primeiramente o pé esquerdo. Após algumas repetições deste processo, meu hábito teria mudado, e o lembrete não seria mais necessário. Mudar um hábito puro desta maneira é fácil porque não há nenhuma ansiedade envolvida. Mas esse mesmo método iria fracassar redondamente se fosse utilizado para o hábito de fumar cigarros. Espalhar notas lembretes para lembrar-se de não fumar é uma tentativa vã. Esses lembretes são inócuos em vista de alguém com ardente desejo incitada pela ansiedade. Quando os dependentes têm desejos ardentes, escolhem uma substância favorita, cigarro, bebida alcoólica, etc., a fim de tranquilizar sua ansiedade. Eles o fazem, naturalmente, no esforço de relaxar, acalmar seus nervos, desviar suas mentes de algo, fazer uma pausa, etc. Tudo isso reflete formas diferentes de uma necessidade incitada pela ansiedade que os empurra para uma substância ou um comportamento. Então as dependências não são meros maus hábitos. É uma necessidade instigada pela ansiedade que deseja obter alívio. O problema real para as pessoas dependentes é que sua substância ou comportamento só alivia sua ansiedade por certo tempo. Somente mascara o problema por um certo tempo. É por isto que deve ser considerado um sedativo. Quando o efeito tranquilizante passa, a ansiedade de novo emerge. Isto é bem claro. Do contrário, um uso da substância ou do comportamento traria alívio permanente do problema. Como bem se sabe, isto nunca acontece. Ao invés disso, os dependentes têm que repetir seu comportamento para obter alívio. Assim tornam-se dependentes, e acabam relacionando sua ansiedade com seu tranquilizante. Isto torna-se, naturalmente, um círculo vicioso, no qual a pessoa fica presa. Muitas vezes, sua ansiedade aumenta de intensidade quando são privadas de seu tranquilizante. Isto aumenta seus sintomas de privação, e constrói uma barreira contra o abandono de sua dependência. O sofrimento da privação torna-se um preço alto demais para ser pago. Eles preferem a isso os riscos de sua dependência. O problema da privação. Isto agora me traz a uma característica atrativa do EFT. EFT reduz dramaticamente o sofrimento da privação, e, muitas vezes, o elimina por completo. Esta é mais uma das características que distingue EFT de todos os outros métodos. O sofrimento da privação consiste em fatores tanto físicos quanto emocionais. Quando uma pessoa suspende uma substância, a necessidade física da mesma cessa dentro de 3 dias. Esse é um processo natural, no qual o corpo se livra das toxinas indesejadas. Mas o fator emocional, ansiedade, tende a persistir por semanas ou meses, e, às vezes, nunca cede. Em minha experiência, a ansiedade é a maior parte do sofrimento da privação. Isto se torna óbvio quando você aplica EFT porque a ansiedade se reduz a zero na questão de minutos. E, à medida que a ansiedade vai embora, a maioria dos sintomas de privação também desaparecem. Agora vamos tratar da solução. Começamos aplicando aquilo que você aprendeu nos capítulos anteriores deste manual. Lembre-se da afirmação da descoberta na qual se baseia EFT. A causa de todas as emoções negativas é uma interrupção do fluxo energético no corpo. Uma vez que a ansiedade é uma emoção negativa, depreende-se daí que é causada por uma interrupção no fluxo de energia do sistema energético do corpo. E isto, naturalmente, deve ser corrigido com a receita básica. Elimine o ZZZZT e você elimina o desejo impulsivo. É quase tão simples quanto isto. Digo quase porque, para ser completo, tenho que abordar uma outra importante barreira que obstrui o caminho: reversão psicológica. Para enfatizar sua importância, dediquei um inteiro capítulo a PR numa parte anterior deste manual.
Encareço que releia esse capítulo porque tem importância fundamental quando se trata de dependências. Por favor, lembre-se de que PR é a causa da autossabotagem. É a razão pela qual as pessoas minam seus próprios esforços e agem de modo contrário a seus interesses. Todos os dependentes sabem que seu comportamento os está empurrando na direção errada. Muitos tentam, repetidamente, superar sua dependência, mas mesmo que façam algum progresso, eles, eventualmente, derrotam-se a si mesmos por recair em seus velhos hábitos. É um exemplo clássico de PR. PR ocorre em mais de 90% de todos os casos de hábitos de dependência. Esta é a razão pela qual é tão difícil deixar um hábito de dependência. Nosso sistema energético muda de polaridade e, sutilmente, trabalha contra nossos bem-intencionados esforços. Esta também é a razão que conseguimos eliminar os desejos de hábitos de dependência, mas encontramos muita dificuldade de abandonar dependências de comportamento. Sei que isto soa estranho, mas isto acontece com muita frequência. Se você falhou repetidamente em largar uma adição, garanto que PR foi um fator primordial desse fracasso. Para sermos eficazes, temos que eliminar ambos, os desejos ardentes e a reversão psicológica. Naturalmente, a receita básica será nosso instrumento para tanto. É um instrumento particularmente bem adaptado a essa tarefa, porque contém o preparo, uma correção da PR. Como focar a dependência? Isto é simples e direto. Simplesmente mire com a receita básica dependência, e repita ao longo do dia. Ajudará a aliviar a ansiedade que fomenta a dependência, e ao mesmo tempo, corrige a reversão psicológica. No entanto, temos que lembrar aqui que o preparo não elimina a PR permanentemente. PR, via de regra, volta e, no caso das dependências, volta frequentemente. Por isso, e isto é importante, você precisará aplicar a receita básica, no mínimo, 15 vezes por dia. 25 vezes por dia seria recomendável. Isto manterá baixo o nível de sua ansiedade, e com isso seu desejo, e manterá continuamente afastado o sutil, mas nocivo, efeito da PR. Com o devido tempo, a PR diminuirá e desaparecerá como problema. A dosagem recomendada de 25 receitas básicas deve ter sua aplicação espaçada, de modo que as batidas são aplicadas ao longo do dia. Para fazer isto você deveria providenciar, 1. O relógio alarme que dá um sinal de alerta a cada meia hora, ou, 2. Você aplica a EFT juntamente com suas rotinas diárias, tais como: quando você se levanta de manhã, quanto você vai para a cama à noite, antes de cada refeição, cada vez que vai ao banheiro, cada vez que entra ou sai do carro, cada vez que desliga o telefone, cada vez que você se senta, cada vez que você se levanta, cada vez que você entra em sua casa, cada vez que você sai de sua casa, cada vez que você passa por uma porta. Obviamente, as pessoas têm rotinas diferentes, e algumas das citadas acima podem não ser praticáveis para você. Foram listadas para dar-lhe uma ideia. Adapte a lista às suas próprias circunstâncias. Algumas vezes você poderá encontrar-se em circunstâncias, como festas ou em restaurantes, onde as pessoas poderão duvidar de sua sanidade mental, se você for fazer a receita básica. Nesses casos, peça licença e vá ao banheiro ou vá para seu carro, ou para qualquer lugar que seja conveniente. Como focar o desejo compulsivo? Se você seguir exatamente as recomendações acima, é pouco provável que você sofra muito com privação ou desejos ardentes durante o dia. Mas, se você os tiver, então terá que fazer uma ou mais rodadas da receita básica, até que o desejo compulsivo ceda. Isto adicionalmente às 25 repetições recomendadas para a dependência. Focando eventos específicos que lhe causam ansiedade, enquanto a rotina acima descrita, se for seguida à risca, deve conseguir quebrar sua dependência. Para o bem da completude, tenho que pedir-lhe encarecidamente que você foque os eventos específicos subjacentes à ansiedade, que sua dependência tenta tranquilizar. Aparentemente, isto pode ser um processo desencorajador porque a maioria das pessoas não tem consciência dos eventos específicos que contribuem diretamente para seu comportamento de dependência. Assim, sem essa consciência, como pode-se aplicar EFT? Dependendo da pessoa, também pode haver uma longa lista de tais eventos específicos. Felizmente, existe uma solução para isto, que eu, inclusive, coloquei no website do EFT.
Essa solução é chamada de o procedimento de paz pessoal. Sua função aqui é a de sistematicamente aniquilar cada evento específico em sua vida que lhe cause ansiedade, dependência ou lhe imponha limites de qualquer espécie. A seguir, para sua atenção, uma cópia do procedimento de paz pessoal. 77 O procedimento de paz pessoal. Olá a todos. O procedimento de paz pessoal que estou em vias de revelar a vocês não é só uma maneira de se sentir um pouco mais em paz. Com a compreensão apropriada, essa técnica deveria tornar-se a ferramenta básica para a cura de todas as pessoas no mundo. Cada médico, terapeuta, conselheiro espiritual e monitor de autoajuda no mundo deveria utilizá-la como principal meio para ajudar a outrem e a si mesmos. Essencialmente, o procedimento de paz pessoal implica fazer uma lista de cada perturbador evento específico na vida da pessoa, e de eliminá-lo, sistematicamente, com EFT. Ao fazer isto diligentemente, podemos erradicar cada árvore negativa de nossa floresta emocional, e assim neutralizar as maiores causas de nossos males emocionais e físicos. Isto, naturalmente, encaminha cada indivíduo em direção à paz pessoal, o que, a seu turno, pode contribuir para a paz mundial. Aqui algumas maneiras de utilização. 1. Como dever de casa entre as sessões com um médico ou terapeuta. É uma maneira segura para acelerar e aprofundar o processo de cura. 2. Como rotina diária para livrar-se dos resíduos emocionais acumulados durante toda a vida. Isto melhora a autoestima, reduz a insegurança e propicia um profundo senso de liberdade. 3. Como meio de eliminar o maior fator contribuinte, se não for a causa única, de uma doença grave. Em alguma parte, dentro dos eventos específicos de uma pessoa há tais raivas, medos e traumas, que se manifestam como doenças. Ao focar todos os eventos, é provável que você cubra os responsáveis pela doença. 4. Como um substituto útil para encontrar questões cruciais. Se você neutraliza todas as questões específicas, você terá automaticamente incluído as questões cruciais. 5. Como um meio de relaxamento consistente. 6. Para tornar-se um exemplo para os outros daquilo que é possível conseguir. Este conceito simples deveria agitar toda a área de atividades de cura. Posso sumarizá-lo em uma única frase. A maioria dos problemas emocionais e físicos é causada, total ou